Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar uma pitada de TypeScript e os motivos por que usar o TypeScript com o Angular 2. O TypeScript ele é um superconjunto da linguagem JavaScript, que fornece principalmente tipos de digitação estática, classes, interfaces e outros recursos. Dessa forma, em um projeto Angular 2 que usa o TypeScript, o código, que é principalmente o ECMAScript 6, é transpilado para JavaScript, ou seja, para ECMAScript 5, permitindo dessa forma que os navegadores entendam o código ECMAScript 6. A transpilação ela é necessária porque os navegadores não entendem TypeScript. Dessa forma, você, em um projeto Angular 2, vai usar todos os recursos do ECMAScript 6 no TypeScript, e na transpilação, independente do seu navegador, ele vai ser convertido para JavaScript normal ou ECMAScript 5. Além disso, um dos grandes benefícios do TypeScript é permitir aos IDEs, aos ambientes de desenvolvimento, um fornecimento mais rico para detectar erros comuns em tempo de desenvolvimento. E também você tem acesso a tipos, a classes, a decorators, imports, export e outros recursos. Para usar o TypeScript, você pode instalar via npm, aí você vai precisar do Node.js instalado. Com o Node instalado, é só digitar o comando npm install-g, que é para instalar globalmente TypeScript. Ou então você pode fazer o download aqui no site typescriptlang.org, que está aqui nessa página, fazer o download e fazer a instalação. Assim, o processo de transpilar o TypeScript para JavaScript, ele ocorre da seguinte maneira: ele vai transformar o código do TypeScript para uma outra linguagem. Transpilar significa transformar o código-fonte de uma linguagem em outra. No caso, nós vamos ter os arquivos com extensão .ts, que é de TypeScript, o compilador TypeScript, que é o tsc.exe, vai gerar o arquivos javascript.js. Então você geralmente está partindo do TypeScript ou ECMAScript 6, e está gerando o JavaScript ou ECMAScript 5. E agora eu vou mostrar alguns recursos mais importantes do TypeScript e o motivo de por que utilizá-la, juntamente com o Angular e com projetos do JavaScript também, porque o TypeScript ele não é só vinculado ao Angular. Eu estou falando disso porque é o nosso foco aqui. Então eu criei aqui uma pasta chamada Angular 2 e dentro dessa pasta uma pasta TypeScript. Vamos ver se ela está vazia. Ela está vazia. Então eu vou abrir o Visual Studio Code nessa pasta. Então está aqui, eu estou com o Visual Studio Code na pasta TypeScript. Não tenho nada. Então, para iniciar, eu vou criar um arquivo. Posso clicar aqui no ícone e eu vou chamar esse arquivo de test.typescript. O VS Code já identificou o arquivo como do tipo TypeScript. E então nós temos um arquivo TypeScript e eu vou utilizar aqui agora o código TypeScript tomando como base o ECMAScript 6, o E6. Então eu vou colocar aqui, nós estamos partindo do E6. Então, a declaração de variável é feita usando a palavra reservada let. Então, por exemplo, eu defino uma variável, posso tipar essa variável, no caso aqui eu estou definindo a variável nome do tipo string, faço a atribuição dessa variável da mesma forma que você faria
no C Sharp, no Java, ou a sintaxe é levemente diferente. Posso usar o string, number, né? Agora, uma coisa que eu não posso fazer aqui e que em JavaScript não haveria pelo menos nenhum uma alerta ao usuário, por exemplo, se eu tentar atribuir a variável nome que já foi definida um valor diferente do tipo que eu defini para a variável, no caso nome string, eu estou atribuindo um número, eu tenho um alerta aqui, que o tipo 12 ele não é atribuível ao tipo string. Então, esse é um dos motivos. A forte tipagem do TypeScript te permite a detecção de erros em tempo de desenvolvimento. Posso definir também constante, por exemplo, const g igual a 9.08, a constante de gravidade 9.08. E também posso usar um recurso muito interessante, que é as arrows functions. Então eu vou definir aqui um array 3, 4, 5. E agora eu vou usar uma arrow function, usando a função map, que é utilizada em array, muito utilizada por sinal. E aqui agora eu vou utilizar o mapeamento usando a arrow function. Vou iterar sobre todos os itens do array e vou fazer uma operação sobre ele, multiplicar por 5. Então, tudo que eu tenho aqui é código TypeScript. Então, agora eu vou abrir um terminal de comando aqui na janela do Visual Studio Code. Para isso, eu vou pressionar Ctrl, aspas simples. Ele me abriu ali, um terminal e já me posicionou na pasta do meu projeto. Agora, eu vou compilar o código TypeScript. Então, eu vou dar TSC, que é o compilador TypeScript, e eu vou o nome do arquivo. Não preciso colocar a extensão. Quando eu fizer isso, o compilador vai fazer exatamente isso aqui. Ele vai atuar sobre o arquivo TypeScript e vai gerar um arquivo JavaScript. E ele vai partir do TypeScript e vai me gerar o equivalente no ECMAScript 5, que é o JavaScript normal. Então eu vou dar um Enter aqui. Note que ele vai gerar o arquivo TypeScript aqui, o JavaScript, desculpa, aqui, Então vamos ver o código que ele gerou? Olha aqui o código equivalente, só que aqui seria ES5. Ele usa o var, não usa let, e note que na arrow function ele aplicou a function, como se faria no JavaScript normal. Então, é isso que ocorre, isso é o processo de transpilação. Então você tem aqui no TypeScript a tipagem, você tem aqui a atribuição usando o let, você tem aqui a arrow function, e agora eu vou mostrar um recurso interessante. Vou fechar esses arquivos aqui e vou inclusive deletá-los, não vou usar mais isso aqui. Agora eu vou mostrar como usar classes. Não vai dar para mostrar todos os recursos, mas eu vou mostrar os principais. Então, eu vou agora criar um outro arquivo. Eu vou criar um arquivo chamado animal.ts. E aqui vou definir uma classe. O TypeScript ele pode ser considerado um JavaScript orientado a objetos. Então ele oferece recursos da programação orientada a objetos, como classes, interfaces. Então ele vai fornecer o suporte ao conceito de classe. E ele vai usar para isso os recursos do ECMAScript 6. Dessa forma, eu vou poder criar classes usando a palavra reservada class, como eu estou fazendo aqui, definir construtores, campos, functions nas classes, E também eu vou poder criar instâncias da classe usando a palavra reservada new, da mesma forma que você faria na linguagem C Sharp ou na linguagem Java. Então eu vou criar uma classe chamada animal. Está aqui a minha classe. Então agora eu vou definir nessa classe um campo. Então eu vou até colocar um nome aqui.
Então vou dar private, né? E vou definir um campo nome do tipo string. Agora eu vou definir um construtor para essa minha classe. Então é constructor. E aqui eu vou definir o construtor nome e vou atribuir à instância da classe o valor do campo recebido nome. Agora eu vou definir uma function que é equivalente ao método. Então eu vou chamar de display. Ela não vai retornar nada. Tá? Eu só vou exibir aqui no console o nome do animal. Na instância da classe, a variável nome. Então tá aqui, olha, eu criei uma classe no TypeScript, então no arquivo animal ts, tá? Defini um campo, defini um construtor, defini uma function. Tá? Se eu quiser utilizar essa classe aqui nesse código, eu poderia fazer assim, ó, let a igual a new animal. Se eu fizer isso, ó, vou fechar, eu vou diminuir aqui, né? Note que aqui eu tenho um alerta. Tá? Eu criei uma instância da classe, só que eu defini a classe com um construtor passando um parâmetro nome. E aqui eu não passei nenhum parâmetro. Vou passar aqui um parâmetro, o nome do animal. Pipoca. E agora eu vou usar o método display dessa classe. E vai me exibir o nome do animal. Então, eu estou no arquivo animal ts, então eu defini uma classe, aqui eu criei uma instância dessa classe, usando a palavra reservada new, e vou exibir. Então, eu vou dar um Ctrl S para salvar. E agora, deixa eu limpar isso aqui. Vamos compilar, ou vamos transpilar esse arquivo animal. TSC animal. Ele gerou o JavaScript. Vamos ver o código equivalente. Olha lá, ó, ele usou o prototype. Né? E agora, para mim ver a execução desse código, eu posso vir aqui no terminal de comando. Ó, o arquivo está lá. E eu dou um node animal. Olha lá. Ele exibe o nome do animal. Certo? Então, eu tenho então à minha disposição aqui no TypeScript os recursos de classe num código mais enxuto e limpo. Tá? Muito bem. Então agora eu vou fechar o arquivo JavaScript e vou removê-lo daqui. Ó. Vou deletar esse arquivo JavaScript. E no arquivo TypeScript eu vou remover essas duas linhas finais aqui. Então eu tenho agora a classe animal. Muito bem. Deixa eu salvar a alteração. Agora eu vou criar um outro arquivo aqui, que eu vou chamar esse arquivo de main.ts, que é um outro arquivo TypeScript. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que fora do arquivo animal. Eu vou criar uma instância, né, da minha classe animal. Tá? Da mesma forma, eu tenho que fornecer o nome do animal, né? Certo? E aqui eu vou exibir. Note que eu tenho acesso à IntelliSense e ele me mostra o método, né, da classe animal, o método display. Tá? Então, eu vou salvar e agora eu vou aqui, vou limpar e eu vou compilar o main, tá? Que é um arquivo separado, um arquivo diferente do arquivo onde está definida a minha classe animal. Então eu vou dar um tsc main para ele gerar o JavaScript, eu vou fazer a transpilação. Então, olha que ele me deu uma mensagem e a mensagem é cannot find name animal, ou seja, não pode encontrar o nome animal. Por quê? Porque ele está definido em outro arquivo. Então eu tenho que dar um import, abrir colchetes, o nome da classe que eu quero utilizar, a palavra reservada from, entre aspas simples, como o arquivo está na mesma pasta, ponto, barra invertida e o nome do arquivo sem extensão. Tá? Deu import.
Mas parece que não resolveu, porque agora eu tenho uma outra mensagem, tá? Que está me dizendo o seguinte, que esse arquivo ele não é um módulo. Tá? Ou seja, eu não estou tendo acesso a esse arquivo. Por quê? Porque em TypeScript, para que o código de um arquivo possa ser acessado fora do arquivo, eu tenho que exportar, usar a palavra export. Então, sem essa palavra reservada, esse código só vai poder ser usado dentro desse arquivo, como eu fiz aqui e mostrei para você. Se eu tentar usar em outro arquivo, tá? Sem a palavra export, eu vou remover, eu vou salvar. Olha lá o meu arquivo, ele reclama. Mesmo eu dando o import na classe, eu não consigo acessar o arquivo. Então eu tenho que ir no arquivo TypeScript, exportar, export. Vou salvar. Agora no arquivo TypeScript não tem erro nenhum, né? Então para mim usar uma classe eu tenho que sempre importar e o arquivo da classe eu tenho que exportar. Então eu vou no TS, né, no arquivo main, vou limpar aqui. Agora eu vou compilar novamente, ver se não tem nenhum erro. Agora ele gerou o arquivo main, ó, TypeScript. Vou aqui no JavaScript, desculpa, vou limpar, vou dar um dir aqui e agora eu vou dar um node main. Ele vai exibir o nome do animal, animal pipoca. Então, dessa forma, eu quis mostrar de uma maneira bem sucinta, por isso o título da aula, Uma Pitada de TypeScript, como funciona a transpilação e esses principais motivos, né, que o TypeScript oferece para ser utilizado no Angular 2 e em projetos JavaScript mais complexos, né? Você tem todo o recurso do IntelliSense, da detecção de erros em tempo de desenvolvimento e há diversos outros recursos. Para você ter mais detalhes dos recursos do ECMAScript 6, ó, nesse site es6-features.org, aqui tem todos os recursos do ECMAScript 6. Ele mostra aqui a versão do ECMA e a versão do ECMAScript 5, que é a versão do JavaScript normal. Tá? Então era isso que eu queria mostrar nessa semana. Até a semana que vem.